Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo hoje divide aqui em 4 partes e vamos começar falando sobre economia. Saíram nas últimas horas algumas informações referentes às vendas de Natal. Vocês já devem estar imaginando do que é. A gente começa falando disso. A gente termina falando sobre amizades, né? Como é bom ser um picanheiro neste país se você é um empresário. Só que no meio disso tudo tem a parte mais interessante de todas e envolve o óleo diesel. O governo começa o dia falando que vai baixar os preços, termina o dia falando que vai reonerar. E a gente tem que falar sobre isso e o aspecto político e a Rede Globo. Não tem como deixar de falar da Rede Globo e as mentiras que eles propagam diariamente. E aí depois, a gente vai falar de Bolsonaro. Saíram algumas notas aí sobre essa mudança na PGR, sobre os problemas que Bolsonaro pode vir a ter no âmbito judiciário, algumas análises. E aí eu quero trazer para vocês uma nota que eu achei bem interessante. Foi publicada até na Folha, uma nota internacional que é uma análise sobre o que estão fazendo contra o Trump. E parece que os americanos estão fazendo estágio no Brasil, né? E vocês vão ver, e há semelhanças, né, que estão acontecendo aí com Bolsonaro. E tem uma nota interessante também de alguns aliados de Bolsonaro que a turma está fazendo. Depois temos que voltar a falar do caso da Choquei. Dá para fazer uma parte 4. Mais denúncias, mais apontamentos da imprensa, a turma aí tentando, né, avançar com a regulamentação das redes, e aí foi publicado um texto de um jurista, onde ele mostra que a legislação atual, você consegue combater muito do que está acontecendo. Eu quero abordar com vocês, e aí eu quero trazer uma coisa extra, que não vai sair em nenhum jornal, porque tem um pouco a ver com essa questão da Choquei, mas ao mesmo tempo não tem. Os petistas, não é de hoje, principalmente no que diz respeito à regulamentação da mídia, eles querem censurar, vocês sabem disso. E tem um veículo de imprensa no Brasil que este ano já foi pelo menos alvo dos petistas em 2 momentos, assim, mas alvo para valer. Vem comigo que tá interessante. E por fim, tem alguns assuntos que envolvem, né, o Brasil sendo eternamente acorrentado, impedido de se desenvolver. Uma entrevista que a Marina concedeu para a Financial Times e mais algumas coisas. Espero ter tempo de comentar sobre tudo. Mas vamos que vamos e vejam só. Indústria. Ah, só antes de começar, quem não viu o vídeo ontem e tá vendo aí, tá meio estranho, minha imagem, toda hora que eu desapareço, eu não estou em casa, estou viajando e eu não vou parar de gravar. Então, o que deu foi isso daqui. Eu não tenho fundo verde para ficar bonito daquele jeito, então aguenta aí, dia 31 já volta tudo ao normal. Mas enfim, indústria e varejo não conseguem se beneficiar dos bons ventos da economia. Olha só, se a indústria e o varejo não conseguem, quem que consegue? Construção civil? Porque assim é bem complicado. Principalmente o varejo. Que quando você pensa no varejo, gente, é compra e venda. A gente está falando de consumidor. Se o varejo não está indo bem, significa que as famílias estão perdendo o poder de compra. Sabe? É difícil associar uma coisa a outra, mas beleza. Aí fala assim, ó. Apesar de melhoras recentes em variáveis macroeconômicas, né? Pô, o Lula botou um Pokémon no IBGE, óbvio que os números iam melhorar. Se isso condiz com a realidade, não se questione. Aprenda a ser petista, pare de questionar, comece a aceitar tudo que a Globo fala para vocês. Como início de um ciclo de redução de juros, maior controle da inflação, o impacto disso em alguns setores está demorando mais tempo para ser sentido. Um sinal dessa dificuldade é o aumento do percentual de empresas com estoques excessivos. É porque as famílias estão sem dinheiro para comprar? Na indústria, por exemplo, essa proporção chega ao maior nível desde o auge da pandemia. E não sei se vocês vão perceber, mas ao longo do ano, principalmente em matérias sobre desaceleração da economia, déficit, a imprensa vem fazendo muitos comparativos com o auge da pandemia, mostrando, olha, tem muitas matérias que é o seguinte, estamos em um momento pior do que 2020. Ou, o governo Lula entregou o segundo pior resultado nos últimos 3 anos, porque o pior foi o pico do Mandetta. Mas vamos lá. No varejo, grande parte das empresas relata ter estoques em excesso, com destaque para veículos, motos, peças, tecidos, vestuários e calçados, ou seja, o que as pessoas normalmente consomem no dia a dia. Mas vamos continuar, que o Brasil, segundo a Globo, está voando. Carrefour sai do negócio de hipermercado na Bahia, Ceará também deve ser afetado e rival Mateus cresce na região. Supermercados e hipermercados do Carrefour tiveram vendas brutas de 7 bi no terceiro trimestre, queda de 15%, explicada principalmente pela redução diária de vendas. Comida.
comida, está vendendo menos comida. Mas o Brasil tá voando. É porque vocês não estão olhando os números de Massinho Pokémon do IBGE. Vamos continuar. Vendas de Natal decepcionam comerciante da 25 de março. E essa nota é boa porque ela traz números para você ver o que era esperado e como está sendo o primeiro Natal do governo Lula 3. Segundo a Univinco, União dos Lojistas, da 25 de março e adjacências, a movimentação durante este fim de ano ficou perto de 500 mil pessoas por dia. Aí você fala, papai, muita gente na minha cidade, aqui eu sou do interior, só tem 20 mil pessoas na minha cidade, meio milhão, é muito, numa rua só. Calma. Bem aquém do pico de 1 milhão que era observado nesta época. Gente, 50% a menos. É metade, gente. Não é que teve assim uma queda de... Ai, 10% de queda. Não. Metade. Metade. Mas tá voando. Os comerciantes tiveram que se adaptar. Não fizeram grandes contratações. Diminuíram um pouco o estoque. E alguns fizeram mais queima. É duro. Todo mundo agora vai diminuindo a velocidade e as despesas para poder sobreviver. Isso daqui realmente é triste, porque veja, o que eu grifei de amarelo, contratações, são menos empregos gerados. O setor de varejo, né, que faz parte do setor de serviço é o que mais emprega no Brasil. E a coisa não está avançando. Mas segundo a Globo, está tudo indo bem. Ainda sobre o Natal. Natal tem pior venda em 3 anos, desde o pico do Mandetta. Desde o pico do Mandetta. Comércio repete frustração com vendas na Black Friday e tem o pior Natal em 3 anos. Aponta Serasa. Desde o pico do Mandetta não estava tão ruim. Assim como a Dilma, que conseguiu quebrar o Brasil em tempos de normalidade, o Lula vem fazendo a mesma coisa. E as pessoas não conseguem entender, principalmente a imprensa, que grande parte disso envolve a confiança. As pessoas não têm confiança no governo Lula. Desde que o Lula assumiu, todos os acenos que ele faz, e não é o mercado. O mercado confia no Lula. O mercado é lulista. Estamos falando de pequenos, médios empresários. Falam, cara, eu vou investir nesse Brasil para quê? Só sou perseguido o tempo todo? Só pago imposto? E eu vou para onde? E aqui tem um grande exemplo do que é o governo Lula e a parceria com a Rede Globo. Gente, pedaço bom. Vocês baterem print. Se você estiver no celular, você pode até bater print. Se você está assistindo na TV, você pode bater uma foto. Veja que engraçado. O dia ontem começa assim, ó. Petrobras anuncia redução de 30 centavos por litro no preço do diesel. É isso aí. Boa. Vamos lá. Lula! Lula! Faz o L, 30 centavos. Todo mundo festejando, né? O diesel começa abaixo. Você quase se empolga. Eu falei, eita, poxa. Eu até fiquei assim. Eu falei, agora? Como é que eu vou criticar o governo Lula? Eu não vou trazer essa matéria em vídeo. Eu vou esconder. Não vou falar em vídeo pra ninguém saber que o governo Lula fez uma boa medida, né? Mas tem pegadinha. Tem que ter. Você já deve saber. Mas qual é a pegadinha? Lula baixou o preço. Sempre tem uma coisa. E vocês estão certos. Sempre tem alguma coisa. 11 da manhã. Aí o tempo passa. E aí vocês sabem, né? Que notícia que sai da manhã, normalmente ela repercute ao longo do dia. É lá pro fim da tarde, né, o povo tá assim meio cansado. O pessoal não assiste mais tanto Jornal Nacional como antigamente. Aí, 6 da tarde, aparece ali o Haddad, né? Que no programa na Globo às 6 da tarde. Haddad confirma a reoneração do diesel em 1º de janeiro. Afirma que o impacto, olha, será um pouco mais de 30 centavos. Ou seja, caiu 30, mas dia 1º vai aumentar um pouquinho mais que 30. Como a Petrobras já anunciou redução no preço do combustível, haverá uma compensação. Você entendeu? Você tá entendendo o que tá acontecendo? Que no final do dia é o quê? Você reduz o preço que a Petrobras vende para as distribuidoras, ou seja, a Petrobras ganha menos e o governo aumenta de imposto. Ou seja, o dinheiro que às vezes ia para o caixa da Petrobras, agora vai para o caixa do Lula e do Haddad. Pegou a visão? Mas tá, e a Globo? Qual a participação da Globo nisso? Porque a Globo noticiou o Haddad e a Globo noticiou a redução. Então seria 0 a 0? Não é isso. Mas vamos lá. A partir de 1º de janeiro, você compra o preço do diesel como ao dia 1º de dezembro de 2023. Você tem uma queda de preço. A matemática do Haddad. Mas a parte engraçada vem aqui agora. Jornalismo profissional. Na edição das 6, né, nesse mesmo programa, depois aí que passaram esse vídeo do Haddad,
Vem lá o passapanista Gerson Camarote, né? Após Haddad confirmar a reoneração do diesel em 1º de janeiro, Camarote avalia que o Ministério da Fazenda termina o ano bem e diz: termina bem, gente. Bem, Natal, né? Vendas embaixo, contratações embaixo, o diesel subindo, mas termina bem. E agora, finalmente, realizando de forma bem construída a reoneração do diesel. Isso é uma medida importante. A Globo defender imposto também é padrão. Padrão. Porque foi uma medida eleitoreira da época do Bolsonaro. Bom, criticar Bolsonaro também é padrão. Um escândalo. Agora, peraí, o bicho também tá forçando a barra, né? Ele tá saindo demais do padrão da Globo. A gente já espera que a Globo passe pano. A Mira Leitão sempre defende aumento de imposto, né? Ele sempre criticou o Bolsonaro, mas agora até já escândalo já virou. É que, não, sem precedente na história do mundo. Aí a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que trazer algumas notícias pra mostrar. Aí você vai entender qual é todo o ponto. Vejamos. Estou aqui na Nova Zelândia, né? Então o Google ele vai me fornecer prioritariamente notícias do país. Aí eu coloquei, né? Petrol subsidies. Subsídio por petróleo. Aí você fala que eu não sei ler inglês? Não tem problema. Eu não coloquei a tradução embaixo, porque senão a letra ia ficar pequenininha. Mas tá aqui, né? O resultado que apareceu. Aí eu mandei o Google traduzir. Coloquei, ó. Subsídio à gasolina. Vamos ver o que o Google disse. Imposto especial sobre o consumo de combustível, FED. Um corte de 25 centavos, né, por litro no FED entrou em vigor em março de 2022, o que reduziu o preço da gasolina, né, em 25 centavos por litro. Esta redução foi aplicada até 30 de junho de 2023. Mas a nova, aí, ó, pacote de alívio temporário de transporte. Mas teve eleição na Nova Zelândia? Será que a Jacinda, né, uma ídola da esquerda internacional, será que ela também tomou medida eleitoreira igual a Bolsonaro? Ou será que é porque neste período do ano passado, né, vocês devem lembrar que em fevereiro começou o conflito entre Rússia e Ucrânia, e aí o preço do petróleo subiu, né, para casa do chapéu, mais de US$ 120 o barril. Será que foi por isso que diversos países ao redor do mundo concederam subsídios e não só Bolsonaro, que não foi Bolsonaro que fez na canetada. Isso passou pelo Congresso, né? Não é um escândalo. Aí você fala, tá, mas o mundo? Como é que você tem coragem de falar do mundo se você só apresentou a notícia da Nova Zelândia? Eu sei que vocês estão pensando nisso. Eu sei que vocês estão preocupados do petista que nega a verdade e questionar isso pra vocês, que vocês querem argumentos. Pois bem, aqui deu pra botar os dois prints junto, que a letra dá pra ler de boa. Vou começar pela de baixo. Ó. The Australia Institute. Os subsídios australianos aos combustíveis fósseis aumentam para 11,6 bilhões. 26 de março de 2022. Olha, no mesmo período, né? Mas tá falando de Nova Zelândia e Austrália. Tá, mas vamos para a melhor de todas. Matéria da Reuters. 16 de março de 2022. Os subsídios globais aos combustíveis aumentaram para contrabalancear o preço da energia. E até dá para ver aqui embaixo, ó, os países anunciaram subsídios aos combustíveis para proteger os consumidores do impacto do aumento dos preços de energia depois do petróleo ter disparado. Então, assim, o que a Rede Globo chama de escândalo, na verdade é preocupação com o ser humano comum. A Globo odeia pobre. A Globo odeia o país. Essa empresa precisa fechar. Pro bem do Brasil, a Globo precisa fechar. Fechar. Desapropriar. Pode até dar pro MST. Manda o MST lá, dá um pedaço pro MST. Fala pro MST depois ficar responsável pela partilha. Pega assim um pedaço, dá pro Brasil 247. Outro pedaço dá pro Dia Centro do Mundo. Outro pedaço dá pra revista Fórum. O ICL não precisa, porque o Eduardo Moreira é muito rico. Só distribui pra esquerda. Tá bom. Não dá, gente. Você tá vendo aqui, ó. No mundo. No mundo. Mas não. É Bolsonaro. Medida eleitoreira. E anda em eleição. Assim, é uma negação da realidade o tempo inteiro. Como é que você tem respeito por um jornalismo desse? Aqui de longe. Com o Google em mão você desmente. Cara, isso me incomoda demais. Porque eles não param. Não param. Não param. Não tem nenhum compromisso com a verdade. Você vê, é o tempo todo.
Se você liga a TV na Globo, é só mentiras. Mas vamos continuar. Esse daqui foi de uns dias atrás. É só para mostrar como são as coisas. O governo, com tudo que está fazendo, eles só cortam no que prejudica o povo. É cortar benefício para a população, né? É trazer de volta mais imposto. Congresso faz cortes no farmácia popular, Vale Gás e Fiéis para bancar emendas em valor recorde. Esse é o Brasil do Lula. É para isso daqui a Globo não bate palma. A Globo fala o seguinte: ai, o Congresso emparedou o Lula. Ai, o Lula está encurralado pelo Congresso. Não cobrem, não cobrem, não cobrem. Não cobrem, não cobrem o Lula. Mas graças a Deus, temos duas notícias como essa. A gente vai voltar a falar de economia, mas só botar quem tá falando da Globo, né? Globo tem pior audiência da história. Glória a Deus. Tomara que feche essa espelunca. A Globo não tem um. Ah, vai perder emprego. Na Globo, me perdoa, velho. A empresa tem que fechar. Não dá. A Globo tem a menor audiência da história no dia 24. É o milagre de Natal. Mas ainda assim, mesmo com a redução, você vê que como a força. E por que é tão prejudicial para o país? Mesmo tendo a pior audiência da história, ainda teve 1.700.000 espectadores. Né? 1,7 milhão de espectadores na Grande São Paulo. Difícil, viu? Imagina. É realmente assim um canal de comunicação gigantesco. Eu não tenho 10% disso. Né? Não é nem ao vivo. Não tem 10% disso no dia inteiro. Mas, calma. Ainda assim, né, com todos esses perrengues, existe um futuro. O Jornal Hoje registra a pior audiência de 2023 e perde para streaming. As pessoas estão começando a despertar e desligar a Globo. Segundo dados do Cantar Ibope, ficou atrás da categoria chamada Conteúdo Sem Referência, Streamings, YouTube. Segundo os dados revelados pelo site Notícias da TV, o jornal hoje marcou somente 9,3 pontos na Grande São Paulo. A marca é a pior registrada em 2023. E tomara que apareçam mais notícias, mostrando que a Globo está quebrando o seu recorde negativo a cada momento. Mas voltando aqui para a economia, aqui é aquela nota padrão, né, que diversas pessoas podem se encaixar. Armínio Fraga, Helena Landau, o Baixa, todos esses grandes economistas que apoiaram o Lula. Aí vem aqui o Nelson da Nóbrega, né, que foi ministro da Fazenda do Sarney. Lula fala bobagens, mas é melhor que Bolsonaro. Isso foi em 7 de outubro de 2022. Aí agora, onde é que tá o Nelson da Nóbrega? Tá aqui, ó, na CNN. Ex-ministro. País tem encontro marcado com crise fiscal. Mas então pra que tu fez campanha pro Lula, miserável? Aí agora tu é a virgem. Mercado projeta piora do cenário fiscal para 2024. Diz boletim do Banco Central. Aí você fala, nossa, más notícias para o ano que vem? Calma. Essa nota do Estadão ela é imprecisa. Não é a piora do cenário para 2024. O certo, a manchete deveria ser: mercado projeta piora do cenário fiscal para 2023 e 2024. Quando você vai pro texto, não é só ano que vem que piorou, não, gente. Esse ano também, ó. O Boletim Focus trouxe piora nas projeções fiscais do mercado para 2023 e 2024. E ainda tem petista que reclama do Estadão, dando a colher de chá dessa, cortando pela metade o problema. A estimativa para o indicador, que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB em 2023, passou de 61% para 61,2%, antes de 61% de um mês atrás. Para o próximo ano, o indicador passou de 64,2% para 64,5% do PIB, antes 63,9% de 4 semanas antes. Isso aumentou 0,6%. Pouquinho. Aqui está falando de alguns bilhões de reais. É só alguns bilhões. O que é bilhão? Para este ano, a mediana do déficit primário em relação ao PIB passou de 1,3 para 1,4 e um mês atrás estava em 1,1. Só subiu 0,3. Não é pouco, é mais alguns bilhões. Aqui se tratando de déficit primário, 0,3 é só 30 bilhões, não é pouca coisa. O Ministério da Fazenda buscava entregar um déficit de 1%. Óbvio que não, mas enfim. Só que, se você olha para a metodologia do Banco Central, o 1,4 da Focus pode fechar o ano entre 1,6 e 1,7. Nada estranho por aqui.
Com a autorização do Supremo para o governo quitar um estoque de cerca de 93 bilhões em precatórios ainda neste ano, a estimativa do Focus para o déficit nominal este ano também piorou de 7,9 para 8,3, antes 7,6 de um mês atrás. E ainda tem outra coisa engraçada, né? Quando teve lá a história do precatório no governo Bolsonaro, os precatórios, ele seguia assim uma crescente, era um padrão na época, a gente comentou em vídeo, mas assim, ó, tá vendo aqui, ó, 40, 40 e tanto, ele vinha subindo ali de um ano pro outro, assim, um reajuste, né, do valor de precatório que você pagava, de 10%, 15% no máximo, em comparação ao ano anterior. Só que aí veio de 40 e pulou, tipo, pra 90. Aí eu falei, peraí, pô, 40 pra, assim do nada? Aí que veio a história da época da PEC dos precatórios. Uma galera caiu matando em cima de Bolsonaro. E você falou, cara, ó, o pequeno, né, as pessoas comuns, vamos aqui priorizar pra gente pagar agora, etc. Os maiores, vamos começar a pagar, vamos dividir. Foi um chororô pra tudo que é lado. Ninguém quis aparecer com a solução de crédito extraordinário. Aí agora o governo Lula, né, abre um crédito extraordinário, paga isso daí, não precisa, né, computar no déficit, não, tá de boa, pô. Paga aí, a culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro que deu calote nos precatórios. É tipo a questão do combustível. Mas vamos lá. Esse é o padrão do Brasil. E aí, voltando, agora a gente fala de bons números ligados à economia. Bons números, como eu disse lá no início, né? Se você é picanheiro, sua vida está resolvida. Júnior compra 1.000 por 11 bilhões e agradece a Lula. Alvo da Lava Jato, empresário diz que se inspirou no presidente pela resiliência. Retorno ao negócio ocorre momento que obtém absolvição da justiça. Aí tá ali, ó. E um especial agradecimento ao presidente Lula, meu eterno inspirador, disse aí o Júnior para a Folha de São Paulo. Esse Júnior aqui é o José Saripieri Filho, chamando isso. É o cara que, inclusive, na COP27 emprestou um jatinho, né, pro Lula curtir a vida doidado lá no Oriente, né? Aí, né, eu trouxe essa primeiro pra gente falar da segunda parte. Se você é um picanheiro, tá de boa, irmão. O problema é que vocês não são. Quem mandou vocês serem de direita? Mas aqui, ó. O que o novo dono da Mil pretende fazer com seu maior pepino? Os planos individuais. Na Mil, a linha de planos de saúde individuais é o que há tempos há tempos o calcanhar de Aquiles da empresa. Possui cerca de 350 mil usuários e é o grande responsável pelos 2 bilhões de prejuízo que a empresa registrou no passado. Tem 2 bilhões de prejuízo, vamos vender, resolver vender. E agora é o Júnior. Você, cidadão comum de direita, você não sabe nem o que é bilhão, mas vamos supor que você saiba. Você compraria uma empresa que no ano passado deu 2 bilhões de prejuízo? Só se você, né, sabe fazer negócio e ganhar dinheiro. E o Júnior sabe. O mestre da área da saúde. Ele sabe até dar na Qualicorp. Aí só veja. Aí o Lauro Jardim lança um questionamento. Então, o que José Serepieri Filho, o Júnior, pretende fazer com esse pepino? 2 bilhões em prejuízo. Como sanar? Qual a solução mágica para desaparecer com isso? A nota do Lauro Jardim do Globo fala: a ideia corrente no mercado é que Júnior vai tentar na ANS, Agência Nacional de Saúde, uma mudança nas regras que regem esses planos, visando torná-los mais rentáveis. Especial agradecimento aí pro Lula. Meu Deus, mas o Brasil é demais. O Brasil é demais. E aí, gente, será que a ANS vai mudar as regras do jogo? Eu não sei. O que eu sei é que o Dória é um empresário também de respeito, de sucesso, sabe como é que a coisa funciona e já tá aqui, ó. Dória afirma que não tem dificuldade de se arrepender e reconhecer erros do passado. O Dória tá com inveja do Júnior. Tá com inveja do Júnior. Quer que o lead decole. Tá que Dória. Tá de boa, irmão. Todo mundo tá percebendo o que tá acontecendo. João Dória afirmou que nunca teve dificuldades em arrependimentos.
em vídeo divulgado nesta quarta nas suas redes sociais. Esse é o Brasil, gente. O errado são vocês. Escândalo no Brasil, escândalo no Brasil é Bolsonaro fazer o que todos os países do mundo fizeram. Escândalo é isso. É quando Bolsonaro faz o que outras pessoas fizeram. Olha, Bolsonaro, eleitoreiro. O Biden fez, de boa. Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul, Filipinas, Malásia, vários países na Europa. Eu citei o nominais, é o que eu tô na cabeça, que eu sei que teve subsídio para gasolina. Isso daqui não é escândalo. Não, não é, não é, não é. Não é, não é. Mas vamos lá. Vamos continuar falando aqui do menino Jair. Né? Começando aqui só com a atualização. Flávio Dino não será mais ministro da Justiça, né? Tá aí esperando um dia para assumir a vaga de ministro no Supremo. E aí quem estava cotado para assumir, que a turma assim, não sei se ele vai, etc, tudo mais, agora falou que vai. Se o Lula pedir, com jeitinho, ele embarca na turma. Emissários de Lewandowski avisam Planalto de que ele aceitaria a justiça. Ali, ó. Emissários de Lewandowski avisaram em torno de Lula que não procederia o que saiu na imprensa sobre o ex-presidente do Supremo, não está aberto a um convite para assumir o Ministério da Justiça. Só pede, Lula. Seu pedido é uma ordem. Mas aí falando propriamente de Bolsonaro, ontem saiu algumas notas. Saiu primeiro essa, e depois o Josias, que é comentarista do UOL, ele faz uma análise das suas opiniões em cima disso daqui. Mas começa assim, ó. Polícia Federal traça roteiro para fechar investigações contra Bolsonaro. Polícia Federal trabalha para concluir no início do próximo ano os inquéritos das fake news e das mídias digitais. Será que vai acabar ano que vem? Bora ver. Que mira os núcleos político e econômico do bolsonarismo. A avaliação dos investigadores é que já há elementos suficientes para indiciar o ex-presidente por delitos cometidos ao longo dos últimos 4 anos. Mas os tipos desses crimes só serão definidos com a finalização em conjunto de todas as linhas de investigação envolvendo o ex-presidente. O indiciamento é um ato no qual a autoridade policial imputa a prática de um crime ao investigado. Olha agora. Depois disso, o caso será enviado à PGR, e aí, né, para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, para análise sobre a eventual apresentação de denúncia contra Bolsonaro e seus aliados. A expectativa dos investigadores é que, com a saída do Aras, do comando da PGR, Gonet deve dar prosseguimento às investigações e apresentar denúncias contra o ex-presidente após a entrega do material produzido pela Polícia Federal. Somente após o recebimento de uma denúncia pelo Judiciário é que Bolsonaro se tornaria réu nesses casos. Aí, com base nessa nota, você deve estar se perguntando, será que na hora de indicar o PGR, Lula estava pensando, rapaz, em Bolsonaro? Aí vem o Josias, da UOL, com a seguinte manchete. Asfixia de Bolsonaro é parte da equação que levou Gonet à PGR. A PF aguardava pela troca do comando na PGR para fechar a conta dos inquéritos sobre Bolsonaro. Paulo Gonet foi escolhido por Lula sob influência de pessoas muito poderosas, né, do judiciário. Inclusive, segundo o Luiz, né, do relator geral das encrencas de Bolsonaro, né, um ministro aí. Antes de ser aprovado pelo Senado, Gonet esteve uma par de vezes no Planalto. O que conversou com Lula? Não se sabe, mas nem a alma mais ingênua se atreveria a supor que Lula e Gonet deixariam de falar sobre o futuro criminal de Bolsonaro. Reportagem de Aguirre Talento informa que a ABF prepara para o início de 2024 o iniciamento de Bolsonaro nos inquéritos sobre fake news das mídias digitais. E aí ele fala, né, os processos incluem golpe, né, tudo o que você já sabe. Aí veja só, o indiciamento deixará Gonet diante de duas alternativas. A PF apresentou, só tem duas opções. Primeira delas, o Gonet denuncia Bolsonaro, acata o que a PF tem a falar, ou desmoraliza Lula. Como o mandato do PGR dura apenas 2 anos, o desejo de recondução elimina a hipótese de Gonet fazer Lula de bobo. Confirmando-se a denúncia, restarão a Supremo duas possibilidades: condenar Bolsonaro ou condenar Bolsonaro. A absolvição, uma sentença suave, sem cadeia, desmoralizaria uma corte
que já impôs às piabas do dia 8 sentenças de até 17 anos de cadeia. A provável criminal de Bolsonaro não torna a vida do rival mais fácil, a vida do Lula mais fácil. Ainda que Bolsonaro e o bolsonarismo virassem pó, o conservadorismo troglodita continuaria retirando seu oxigênio do antipetismo. Ou seja, se quiser um quarto mandato, Lula precisa governar direito e aprender a conversar com a direita racional. Fiquei me perguntando, né? Metade do país é troglodita. Esse é o. É ódio atrás de ódio. É ódio atrás de ódio. Todo mundo é troglodita. Ninguém presta. Olha, eles estão retirando oxigênio do antipetismo. O antipetismo mantém o conservadorismo troglodita vivo. Rapaz, assim, é umas coisas que eu fico de cara. Ninguém tá preocupado com o Brasil. Você vê, é notícia atrás de notícia que o Brasil sempre fica de fora. Quando fala de Brasil, assim, não, vai ter um déficit ano que vem e tal, né? O Brasil vai enfrentar uma crise fiscal. Mas ninguém fala realmente assim, cara, o que a gente vai fazer aqui para tirar o país do buraco? Como é não? É, não sei, né? Não sei. Não vou falar que é vingança, porque Deus é mais. Aí, continuando, eu falei que tem uma interessante. Do mesmo jeito que saiu, engraçado até, né? Diversas vezes que saíram notícias sobre Bolsonaro, no que diz respeito a essas questões jurídicas, e na UOL, quem vem dando aí com primeira mão, várias, por exemplo, do Cid, o depoimento do Cid, é esse Aguirre, né? Esse jornalista do UOL, o Aguirre. E por diversas vezes saiu, no mesmo dia, no mesmo horário, às 4 da manhã, uma nota do Aguirre e uma nota no Globo, na coluna da Bela Megali. Aí você vê, ó, mais uma vez, a nota do Aguirre de ontem, 4 da manhã. Aí a Bela Megali também solta essa nota às 4 da manhã. Eu achei deveras engraçado. Só uma coincidência. Mas tudo bem. A da Bela Megali vai por outra linha. Eu achei isso aqui relativamente interessante. Falando o seguinte, ó. A investida junto ao Supremo para tentar reverter a inelegibilidade de Bolsonaro. Advogados e políticos aliados a Bolsonaro, com trânsito no Supremo, aumentaram no último mês as investidas junto aos ministros da Corte. O objetivo é tentar reverter até 2026 a inelegibilidade do presidente. Eles sabem que a missão é difícil, mas avaliam que é preciso manter esse pleito ativo com os magistrados. Isso daqui eu acho bacana. Isso aqui poderia ser uma notícia bem interessante, né? Na sequência do que a gente comentou na semana passada, né, antes do Natal, sobre, por exemplo, o caso do Ítalo Marcilli. É uma coisa, né, tá encontrando ali, mas, cara, qual o objetivo com isso? Sabe? Sem querer criticar muito, mas a direita pé na porta lá atrás reclamar de muita coisa. Mas agora não, vamos ver aqui, vamos fazer aquilo outro. Se é para manter algum tipo de diálogo com alguns setores, eu acho que ideal é que não seja diálogos olhando apenas para o próprio umbigo e tentando olhar um projeto, não é necessariamente, não precisa ser igual esse daqui. Estou conversando para devolver a elegibilidade de Bolsonaro. Não, cara, é que seja pelo menos para buscar algum tipo de solução, falar de Brasil, entender, falar pessoas do judiciário. Vocês têm um poder gigantesco. Usem esse poder pro Brasil avançar, pro Brasil andar pra frente, sabe? Isso é uma de. Tá ruim, pô, do jeito que tá. Tá ruim. Assim, quem tá aí trabalhando, pelo menos para devolver a elegibilidade do Jair, meus parabéns, né, todos envolvidos. Mas vamos que vamos. Falei na introdução que isso é uma nota também interessante, do caso do Trump, que eu falei, gente, parece que estão fazendo estágio no Brasil. Foi na Folha de São Paulo, né? Argumento da insurreição para barrar Trump da eleição é antidemocrático. É tipo falar o seguinte: argumento de golpismo para barrar Bolsonaro da eleição é antidemocrático. Vamos pensar sobre um cenário hipotético. Em 2016, com o liberalismo americano abalado pela eleição de Trump, uma Hillary Clinton destroçada abraça o esforço de atribuir toda a culpa ao Putin. Se a gente pudesse falar assim, em 2018, com Bolsonaro, né, com petismo abalado pela eleição de Bolsonaro, né, uma Folha de São Paulo, junto com o PT e a Patrícia Campos Melo, atribuíram toda a culpa aos disparos em massa de rede social. Similar, né? Ela percorre o país,
argumentando que a eleição foi fundamentalmente legítima devido à interferência externa, devido à interferência dos disparos em massa, das fake news. Ela endossa todas as tentativas de provar que a desinformação russa distorceu o resultado. Os petistas e o establishment brasileiro tentam, né, provar que a desinformação dos disparos em massa distorceram o resultado das eleições. A gente já viu isso no Brasil. É uma teoria da conspiração, papapá, etc. Aí, lá Platão diz o seguinte, né? Minha visão é que você pode construir analogia da maneira que quiser. Se a Hillary tivesse explicitamente tentado induzir o Congresso a reverter o resultado da corrida de 2016, e se um protesto de esquerda em seu nome se transformasse em uma revolta que interrompesse a certificação, quase ninguém das pessoas que atualmente insistem que precisamos levar muito a sério o desafio ao acesso de Trump à cédula estaria dizendo o mesmo sobre um desafio à sua Deixa eu ver se é nosso. Isso. Sua elegibilidade. Em vez disso, eles estariam acusando esse desafio de ser incipiente, autoritário, um ataque de direita à nossa sagrada democracia. É tipo no Brasil, né? Quando a esquerda faz uma coisa na rua, a culpa nunca é do Lula, a culpa nunca é do Haddad, a culpa nunca é do PT, foi um lobo solitário. Mas aí se a direita tenta tirar. A Dilma, aí é golpe. Aí é golpe, né? Autoritarismo, é um ataque à democracia. Foi golpe contra a Dilma. Eles teriam um ponto. Remover um candidato de oposição da célula, né, um candidato que atualmente lidera em algumas pesquisas, por meio do exercício do poder judicial, é um ato notavelmente antidemocrático. É mais antidemocrático do que o impeachment, porque os acusadores e condenadores, né, deputados e senadores, são eles próprios eleitos democraticamente e estão sujeitos a um rápido castigo democrático. No Brasil, a Dilma ela foi impeachmentada e para a esquerda é golpe. Com Bolsonaro, né, se tornando elegeu pela justiça, isso é a salvação da democracia. E aí a nota vai para terminar falando o seguinte: às vezes, as regras de uma república exigem a realização de coisas democráticas, né? Às vezes. Mas, se a regra que você afirma está invocando trata o dia 6 de janeiro como o mesmo tipo de evento que a secessão da confederação, foi um conflito que bang, 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 considere a possibilidade de que você tenha levado os tropos da opinião anti-Trump muito literalmente. Ele está falando o seguinte, olha só, se vocês acham que porque o pessoal invadiu o Capitólio, isso é igual, né, uma insurreição, né, bang bang para tudo que é lado, cheio de ferramenta, irmão, você perdeu o senso da proporção. É tipo no Brasil, né, que o pessoal pega o dia 8 que invadiram os poderes, pessoas comuns, sem nenhuma ferramenta, é golpe. Gente, pelo amor de Deus, gente, golpe é totalmente diferente disso. Mas o ponto mais importante é que há muitas coisas que um político pode fazer para subverter um resultado democrático. Todas elas passíveis de impeachment, algumas delas potencialmente legais, que simplesmente não são equivalentes a uma rebelião militar. Mesmo que um grupo se manifeste e tumultuadores estejam envolvidos. Insistir de outra forma, supostamente a serviço da Constituição, é demonstrar mais uma vez que muitos pretendentes a salvadores da nossa República, aos salvadores do Estado democrático de direito, desconsiderariam a razão e o bom senso se pudessem apenas se livrar do Trump. Se pudessem, talvez, apenas se livrar de Bolsonaro. Veja, veja que coincidência, né? Coincidência. Coincidência. É só uma coincidência. Né? Acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. O mundo é um lugar que tem muita coincidência. Tem uma palavra para descrever isso, né? Coincidência, gente. Coincidência. E aí você vê, né? Se tratando de forças democráticas, né? Aqui são os trogloditas do Josias. Pessoas comuns que foram recepcionar Bolsonaro no aeroporto lá de Alagoas, né? Lá em Maceió. Ai, enfim. E aí, fechando aqui pra gente falar de fake news e tudo mais e coisa. Sessão aqui do PT, falando o seguinte: o PT fará seminário e lançará livros para marcar 60 anos do golpe de 64. Isso vai ser feito pela Fundação Perseu Abramo, né? Braço do partido, pretende fazer seminários,
editar livros, digitar material de arquivo, referente ao período da ditadura, realçando o papel do PT na redemocratização. A efemeridade também fará um elo com o momento atual, relembrando as ameaças à democracia no período de Jair Bolsonaro e os atos do dia 8. 64 é o mito fundador da esquerda atual. É o golpe, etc. Eles são forças democráticas, lutando pela democracia, etc. Tudo mais. Olha como a turma é. Eles estão tentando pegar essa metanarrativa que eles já possuem e conectar a outra metanarrativa, ligando aí o que aconteceu em 64, e que isso, e que aquilo, outro, etc. Tudo mais. Nada disso daqui é aleatório. É aleatório. Aí você vê, é a fundação do partido, né, que é a pessoa Abramo, fazer um seminário. Né? Será que o PL, né, do Valdemar está fazendo algo similar? Editando livros, digitalizando material de arquivo. Se você olhar, vamos até não olhar para fundação de partido, vamos olhar para a própria direita. Tem algum outro aí escrevendo um livro ou outro. Agora sim, agora é aquele momento. Só tem, só tem um grupo de pessoas neste país, realmente, na direita, escrevendo alguma coisa sobre um momento histórico, assim, que, sei lá, que é um negócio mais geral, né? Tem gente escrevendo sobre coisas que são fatos históricos, mas de uma forma, assim, mais nichada em um tema específico, que é o Atlas brasileiro, né? Não é por nada não. Um livro por mês, kimpaim.com, sem BR, kimpaim.com. Lá na frente, eu acho que se olhar para trás agora em janeiro, e se perguntar o que aconteceu em janeiro, só no Atlas, viu? Não é pra nada não. Tá aqui, minha parte, estou fazendo, com o apoio de quem me ajuda. Muito obrigado. Mas vamos aqui seguindo. Espero que o áudio não fique estourado. Acho que não vai ficar, não. Esse microfone aqui eu vi, ele não é dos piores, não. Ricardo Feltrin, jornalista aí, né? Mainstream. Acho que ele saiu agora do mainstream, virou independente. Acho que foi demitido. Deve ser porque não abraçou o lulismo. Mas enfim. Ele fala aqui, ó, rapidinho, em 20 segundos, sobre a Choquei. Esse cidadão aqui pode até ter criado o Choquei, mas ele não é o dono, não. Tem mais gente, muito mais gente por trás dele. Inclusive, vocês vão ficar bastante chocados, sem nenhum trocadilho, quando vocês descobrirem. Tá bom? Teria mais pessoas por trás da Choquei. Já tem questão, né, que lá atrás a Choquei, ela fez parte de uma grande agência de marketing, né, que tem por aí no Brasil. Aí veja como são as coisas. Novos influenciadores continuam aparecendo para falar um pouco mais sobre como é a turma da Choquei, nos bastidores, quando ninguém tá vendo, conversas privadas. E aqui tá a influenciadora Camila Loures, diz que a DMs da Choquei, né, não foram bacanas com ela. Abre aspas, eu tenho o poder de infernizar a sua vida, teriam dito. E aí tá aí o vídeo, né, veja um relato. Eu não vou dar play porque esse vídeo tem 7 minutos. E não vai passar 7 minutos ouvindo sobre a Choquei. Mas vamos continuar. O caso está crescendo, né? Ele segue aí sendo debatido nas redes sociais. A Globo está abafando. Antes do caso Jéssica, depois do caso Jéssica. Você vê, ó, perfil chamado Update Charts. Uma dose diária de update na sua timeline. E depois tinha o seguinte, ó, publicidade, dois pontos. updatecharts@mind8.com.br. Depois do caso da Jéssica, desapareceu, né, o e-mail para entrar em contato aí para falar sobre, né, publicidade. Por quê? Por que tiraram, hein? Por que tirar, pai? Deixa aí o e-mail, né? Para pessoal entrar em contato. Estranho isso, não? Sei que tiraram, mas beleza. Aí a Mind, a agência, né, que lá atrás já teve parceria com a Choquei, aí eles fizeram agora um comunicado, né, ontem, depois de muito tempo, meio-dia, solta isso aqui, ó. As informações circuladas nos últimos dias na internet não são verdadeiras? O perfil Choquei não faz parte do casting da Mind. Mas então, as pessoas estão falando que já fez parte. Essa que as pessoas mostraram, inclusive com prints, né? Prints antigos do site. Mostrando lá a banca digital, né? Tava lá o perfil da Choquei. Mas tudo bem, né? É, tá de boa. Tá certo.
Só que o engraçado dessa nota é que a esquerda não perde tempo. A Mind, sabe, diante de tudo que está acontecendo, diante, por exemplo, a Mind não nega, por exemplo, que o perfil Garoto do Blog, que foi quem trouxe os prints em primeira mão, faça parte do casting dela. Ela não negou que faz parte. Quem divulgou os prints da conversa foi o Garoto do Blog, Garoto com X no final. E não apareceu aí. Alguém que abriu a porta, não sei o que, quer falar comigo, enfim. E aí, a Mind depois termina falando o seguinte, né? A Mind fortaleceu o compromisso e a atuação para que o setor de marketing, de influência e notícias seja regulamentado o mais breve possível, com regras rígidas, para que se evite qualquer situação deste tipo ou em qualquer outro formato que não siga a liberdade de expressão, respeito e verdade. Engraçado, né? A Mind ela só nega o que lhe interessa e de uma forma que ela ainda coloca o assunto meio enviesado, que fica até parecendo fake news. É uma negação meio fake news, porque, cara, ninguém, assim, né? A maior parte das pessoas estava relembrando quem é a Mind. E muita gente falou sobre o garoto do blog. Muita gente falou. Mas é isso, né? Mas é isso. Não, não questione demais. Aí, enquanto a Globo segue abafando o caso, outros portais comentam, né? Não dá para depender da Globo para tudo, não dá para depender da Globo para nada, só para ajudar o Lula. E tá aqui, né? O SBT foi um das TVs, a Record já tinha comentado, que falou também, né? O Luiz Ricardo, jornalista da sala de fofoca, diz, ó, choquei no SBT Brasil. Grande reportagem exibida no SBT Brasil mostra as implicações causadas pelo caso Choquei, né? Aí, por outro lado, a única preocupação da Globo é tentar abafar o assunto e tentar tirar alguma vantagem, né, da situação, né, para a esquerda. A Globo levou o Orlando Silva, relator do PL 2630, e disse que o regime de responsabilidade no uso da internet é ponto central do projeto da lei das fake news. Já está evidente que o ambiente virtual exige mais responsabilizações. Mas, gente, bom, não vou dar minha opinião, eu não sou jurista, mas o André Marsiglia é. O André Marsiglia é um jurista experiente, e ele resolveu analisar de forma, né, à luz da lei, citando inclusive artigos, né, para mostrar sobre o que, né, o arcabouço legal do Brasil diz perante esse caso da Choquei. Será que o caminho realmente é a regulamentação das redes? Eu adianto a resposta. Não. Mas tá ali, ó. O caso Choquei. É falso que a internet seja uma terra sem lei, como sugere a turminha da Globo, os petistas, Orlando Silva. E o André Macica, ele começa relatando o caso Choquei, assim, para quem não acompanhou, tá perdido. E aí ele começa a entrar na questão do debate jurídico, né? Ele fala: em postagens, integrantes do governo, dentre os quais o tuiteiro André Janones e o ministro Silvio Almeida disseram que a ausência de regulação das plataformas leva à impunidade. Isso foi bastante para os entusiastas do PL 2630 advogarem, né, ressuscitá-lo. Acontece que estão todos redondamente enganados. Divulgar fake news não está coberto pela liberdade de expressão e não cria impunidade. Fake news não é crime. Não existe o crime de fake news. Mas isso não quer dizer que quem as propaga esteja livre. Ora, também não existe o crime de bater em Papai Noel no shopping, bater em Papai Noel de shopping center no Natal. E não é por isso que seja lícito fazê-lo. A legislação abstrata se adapta ao fato para resolver o caso. Raciocínio básico que todo primeiro anista de direito é capaz de fazer. Você não precisa ter uma legislação para o Papai Noel de shopping. Se você bateu na pessoa, já tem lá agressão. Independente se é o Papai Noel, se é o Barney, se é o Grinch, não importa, bicho. Tá errado. Tá errado. Aí o Marsiga continua. O crime de difamação, por exemplo, estipulado no artigo 139 do Código Penal, penaliza quem divulga conteúdo falso, desacreditando publicamente seu alvo. Pouco importa se cometido na internet ou fora dela. Não é porque você está na internet que difamação não lhe pega. Não lhe pega. Ou na internet ou fora dela. Você é alvo. Poderia ter sido utilizado. As
pessoas não estão impunes de falar o que elas quiserem. Enfim, o crime existe e a punição a seus responsáveis é plenamente possível. Ainda mais, pô, você hoje em dia você não tem como se esconder na internet, ainda que seu perfil seja anônimo, para achar seu IP, seus dados, seu registro, é um estalar de dedos. Não só na esfera criminal, mas também na civil. A família da menina e o influenciador podem requerer reparação moral de todos que publicaram e compartilharam a mentira. E tem mais. Se constatado que o perfil fez ou manteve a postagem sabendo se tratar de uma inverdade, o artigo 171 do Código Penal enquadra o fato como fraude, induzir alguém em erro para obtenção de vantagem, no caso, clique e engajamento. Qual a vantagem? Clique e engajamento. Mais um artigo que você consegue pegar. Portanto, é uma mentira deslavada que a internet é uma terra sem lei. Uma mentira que favorece político que quer contar ao futuro a lorota que inventou um mundo seguro na internet com o PL 26 de 2020. O PL não evitaria, nem evitará, nenhuma tragédia. Ele sequer conceitua fake news. Seu texto é falho, é subjetivo, é ruim. É subjetivo de propósito. Para quando for contra a direita, você vem de voadora. Quando for com a esquerda, você faz carinho. Temos institutos jurídicos fortes o suficiente para não precisarmos de salvadores da pátria de ocasião. Temos cerceamentos à liberdade de expressão suficiente no país. Essa matéria aqui ó, mostra o artigo que pode ser utilizado, por que pode ser utilizado. Então, se você entra na discussão com alguém, a pessoa, você fala aqui, bicho, olha aqui, para de ser um petista irracional raivoso, começa a pensar. Usa o que está acima do teu pescoço, chamado cabeça. Né? O teu cérebro não é só para segurar tuas orelhas. Tem algo que você deveria utilizar para raciocinar. Mas beleza. Aí pegando o barco nisso, e eu acho que aqui até dá para mostrar um pouco que o pele das fake news, não precisa nem falar para vocês, né? Mas vamos lá. Vamos fazer só um pequeno retrospecto. Neste ano, quando o Estadão trouxe lá na nota da jornalista Vera Rosa sobre o tal empréstimo, né, lá para Argentina, o Sérgio Massa, 1 bilhão, blá blá blá, foi um chororô na época. Teve funcionário do governo que foi para cima da Andresa Matais, ainda mais depois que ela divulgou lá o salário de um cara. Não vou nem falar o seu nome dele, mas não vou falar. Mas a gente comentou isso na época. A Andresa Matais, na época, teve sua conta invadida. O hacker falou que ia vazar as informações públicas dela, imposto de renda, etc. Tudo mais. Ficou de boa, por isso mesmo. Aí, passou mais ou menos 2 meses, 1 mês, 2 meses, e tivemos o caso da Dama do Mal, que visitou, né, o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, caso do mês passado. Me diga que vocês esqueceram. Aí, quando aconteceu isso, a esquerda em peso, mais uma vez, foi para cima do Estadão. Felipe Neto chegou a fazer até um tweet com a cara da Andresa Matais, chamando ela de Dama das Fake News. Saiu aquela denúncia, né, da revista Fórum, de print sem provas, que alguém batia, toda aquela confusão. Parte da esquerda mandando a Polícia Federal investigar o Estadão. Parte da esquerda falando, olha, essas fake news da Dama do Mal também passaram na Rádio Eldorado. Rádio Eldorado é uma concessão pública. Já estavam querendo caçar a concessão da Rádio Eldorado do Estadão. Nada estranho. O padrão da esquerda. Aí, o Estadão vem sendo um veículo que critica Bolsonaro todo santo dia. Mas, vez ou outra, também critica o Lula. Não é igual a Globo, que só passa pano. E criticar um pouquinho já é o suficiente pro petista ficar maluco. Aí, eu vi essa postagem aqui no Twitter, e o que me fisgou nela foi uma imagem ali de baixo, ó, fake news, com o cavalinho do Estadão, escrito PL 2630, Estadão mente. Se você for no Twitter, na aba de pesquisa, escrever Estadão, espaço mente, você vai ver uma cacetada de tweets só escrito isso em letras garrafais. Isso não é aleatório. Mas não é aleatório. Pode ser até orgânico, mas aleatório não é.
Aí a Irina coloca isso, coloca um post em cima que também fala, ó, o Estadão mente, mais uma vez. E esse post acima fala, ó, agora é oficial, o Estadão acaba de roubar o lugar da Choquei. Já começa a comparar as coisas. Os petistas já estão equivalendo o Estadão e a Choquei. Por quê? Porque o Estadão trouxe a notícia das compras, do tapete, do piso da Granja do Torto, do sofá de 65 mil. Não pode. Não, mas como assim? Você vai falar do luxo? Não, não, não pode. Você não pode falar. Aí trouxe tá ali, ó. Lula confirma virada do ano em praia privativa. Não, mas como assim? Você tá falando disso? Não. Vocês estão tentando criminalizar painho? A Irina fala, ó, o Estadão, que ajudou a eleger o Lula, e ela até coloca a notícia, ali, ó, de 20 de outubro, né? Lula, dos males o menor, para evitar o pior. Ela fala, está sendo atacado como imprensa que mente, que é cúmplice da extrema-direita e, pasmem, assumiu o lugar da Choquei, mídia de informação prédia da turma, até dias atrás. Até dias atrás, todo petista era fã da Choquei. Agora a Choquei já virou do mal. Já abandonaram. Aí eu fui atrás, né? Do tal Estadão Mente. E aí, grandes perfis de esquerda, que normalmente são os que tocam o apito para dar ordem, todo mundo seguir, como por exemplo o Leonardo Atushi, ele tá sempre às sextas-feiras, né, com o Rui Costa Pimenta naquela live deles, né, dando direcionamento como a esquerda deve agir, né, coordenando todo o esquema e falando, ó, o Estadão é a Veja de 10 anos atrás. Que 10 anos atrás era quando Reinaldo Azevedo trabalhava lá. Reinaldão, na época, né? Chamava de petralha, que batia no PT. Não. O Estadão tá virando golpista. Não é por acaso, é dirigido pelo mesmo personagem. A diferença é que o Brasil mudou para melhor e o jornalismo de esgoto já não prospera com a mesma facilidade. Basta ver os comentários no tweet do próprio jornal. Aí tá muito petista xingando. Não mudou nada. E o engraçado é que essa mesma pessoa que reclama do Estadão hoje é a turma que até um ano atrás chamava a Globo de golpista. E agora a Globo não é mais golpista. Agora a Globo fez as pazes. Fez as pazes com o PT. Aí, olha, eu não sei, acho que ele é sobrinho da Dilma. Pedro Rousseff, sobrinho da Dilma. Não é novidade? O Estadão atacou o presidente Lula. Eu falei, ih, rapaz, tá ali de novo, né? Aí quem compartilha é o Frente Ampla de Esquerda. Governo Campo Tapete, 114 mil, Sofá de 65, Novo PID, 156. Aí o Luiz Nassif, que é o chefão do jornal GGN, outro portal de esquerda, diz, ó, o palácio é bem público, sua decoração, responsabilidade do cerimonial, pois você representa, né? Sei lá, representa a moral do presidente da República, seja quem for ele. Mas, para o Estadão, tudo se trata de luxo de Lula e Janja. Eurípedes transformou o jornal em um choqueio. Eu falei, ih, olha só, apito de cachorro foi acionado. É por isso que o perfil menor de esquerda comparou o Estadão a choqueio. Isso não é aleatório. Um perfil grande como é o Nassif, um cara que tem voz, um cara que já entrevistou o Lula. Isso não é aleatório. Não é aleatório. Aí depois vem mais um. Estão destruindo o Estadão no ritmo alucinante. Aí o cara vem, ó. Nos idos de 2012, num boteco, puxei papo com um amigo, perguntei onde trabalhava, dei riso de canto de boca, né, involuntário, e mudei de assunto. Ele insistiu. Tá difícil, viu? Essa é a reação de todo mundo quando digo que trabalho na Veja. O Estadão está entrando em franco processo de vegificação. Os cara que é doutor, isso é Mânio Coelho também, perfil grande de esquerda. A mesma narrativa do Leonardo Atushi. Você vê como as coisas vão se repetindo? As mesmas comparações. Olha, o Estadão tá virando a Veja. Ah, o Estadão tá virando a Choquei. Não é uma pessoa só que tá falando. E não é um perfil pequeno, né? Um blogueirinho, um anônimo na internet. Não, não é. Aí vem um blog do Cidadania. Outro portal grande de esquerda. De uns meses para cá, o Estadão tem feito esforço anormal para tentar desmoralizar Lula com factoides. O Estadão sabe que a alternativa a Lula é Bolsonaro similares. O Estadão migrou da centro-direita para a extrema-direita. Olha, deixou de ser do amor para virar golpista. Nada disso é aleatório. PL 2630 é isso daqui, ó. PL 2630
É isso daqui. No dia que passar, quero ver se o Estadão não vai entrar na coleirinha. Vai entrar na coleirinha, balançar o rabinho. Mas acabou de bater uma hora. Acabou de bater a hora. E eu nem vou ficar triste, porque eu tô achando. Isso é uma notícia que eu não tive tempo de me aprofundar nela. De muito. Mas sabe quando você tem certeza que tem algo errado? Eu li a manchete. Eu nem abri a notícia. Mas só a notícia no Estadão falando sobre competitividade. Eu falei, essa palavra ela não é aleatória. Não é aleatória. Eu tenho pra mim que se eu abrir essa notícia, eu. E aí tem uma notícia nesse tema, porque eu tô falando isso? Porque tem uma notícia aqui nesse tema, com a questão da Marina Silva, que se a matéria do que eu tô pensando, dessa de com competitividade, ela tiver ligação com a frente parlamentar da competitividade e tiver falando de mercado de carbono, certeza que amanhã é dossiê, mas certeza, sem tirar nem pôr. Ainda capaz ainda de falar do Pará. Só tô falando porque eu fiquei falando, puxa, velho, se o último tema não der pra comentar no vídeo, eu já não vou ficar triste, não. Antes de gravar, eu já tava pensando nisso. Que eu falei, não, já tem material suficiente, nem sei se vai dar pra comentar de tudo. Eu dá pra olhar pela quantidade de notícia que tem, eu já peguei mais ou menos assim amanhã, né? Falei, se ficar pra comentar de boa, vem comigo. Amanhã, vamos ver. Saiu no Estadão. Eu nem abri a nota. Mas essa palavra competitividade, ela não é aleatória. É daí tá falando que está no final, né? Mas enfim. Enfim. Gente, principalmente essa primeira parte, da questão do combustível, qualquer coisa volta aí, bate um print, mostra pras pessoas, pô. Porque isso daí bate no bolso de todo mundo. Pra pelo menos falar, irmão, você tá vendo como são as coisas, cara? Você pode não gostar de Bolsonaro, bicho. Mas pelo amor de Deus, desliga a Globo. Pare de ser enganado. A Globo vai assistir SBT, pô. Não tô mandando você assistir um canal bolsonarista. Assiste SBT. Assista a Record. Não existe nada tão podre e tóxico nesse país quanto o jornalismo da Globo. É só mentiras. Sabe? É só proteção e passada de pano no governo Lula. Não dá. O cara que assiste Globo tá desinformado. Não tem como. Não tem como. E, enfim, né? Esse final também pode mostrar para algumas pessoas que os petistas andam aí comentando nas redes sociais, o que é que eles. Ah, meu Deus, se a pessoa não percebeu ainda o que é o PL26, também é um bocó. Mas é isso. Fico por aqui. Obrigado quem chegou até o final. Trancos e barrancos. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, posso dar o meu do canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br, o único registro de tudo que está acontecendo nesse país. Tudo daqui vai para lá. Para que passa 10 anos, a gente lembrar. Lembrar como Lula, a Globo, toda essa turma ajudou a destruir o Brasil. A gente precisa a gente reconstruir, né? Se Deus quiser, a gente vai começar a reconstruir em 2027. Espero que eles não destruam demais. E é isso. Compartilhe o vídeo. Vou mandar o vídeo do Ricardo Feltrin lá no Telegram. E deixa aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!